o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje, nesse momento, que justificaria, mais do que nunca, o pedido por esse cessar-fogo humanitário e urgente. 19 horas e 40 minutos em São Paulo. Gente, vamos compartilhar. É importante que as pessoas saibam os motivos pelos quais esse conflito não cessa e não é possível estabelecer um cessar-fogo. Quero lembrar, e essas informações elas vão chegando cada vez com mais detalhes, que este veto chamou muito a atenção, até porque o próprio representante dos Estados Unidos, ou os representantes dos Estados Unidos junto às instituições multilaterais, vêm, pelo menos em tese, manifestando preocupação com a preservação da vida de civis. Fato esse que tem chegado, inclusive, às mais altas autoridades da Casa Branca, como a própria vice-presidente Kamala Harris, que disse que a situação em relação à perspectiva e à possibilidade de que os Estados Unidos, de alguma forma, sejam condescendentes com a dominação territorial israelense, sob o ponto de vista de uma administração civil e militar, não seria compatível com o desejo do governo americano. E isso não condiz com o voto dos Estados Unidos. O voto dos Estados Unidos que diz que o cessar-fogo não é, nesse momento, uma condição que precede ao que eles chamam de interesse e necessidade do chamado direito de defesa de Israel. Direito de defesa de Israel que, até aqui, já causou aproximadamente 20 mil civis mortos. Quero lembrar também que ontem foi veiculada uma imagem que atribuía a Israel a prisão de centenas de terroristas, pessoas que se encontravam sentadas, despidas ou seminuas, e que teriam sido capturadas, inclusive alguns políticos importantes aqui no Brasil, inclusive algumas pessoas que já tiveram mandato no Executivo recentemente, veicularam imagens atribuindo essa prisão à prisão de terroristas. E depois ficou muito claro que, dentre essas pessoas, teriam sido presas numa escola. Dentre essas pessoas estavam médicos, estavam advogados, estavam jornalistas, estavam um jornalista conhecido da Al Jadid, que também estava nesse grupo e que foi surpreendido ali com a sua captura e também com o seu encaminhamento como se fora um terrorista, né? Então, gente, a situação em Gaza é muito dramática. Os combates em Khan Yunis são combates encarniçados, há alta resistência muito forte, há muitas vítimas israelenses também, dentre os soldados israelenses que participam deste conflito, não é? Na realidade, por mais que em algum momento as tropas israelenses se sobreponham e possam eventualmente impor controle na faixa de Gaza de sul a norte, de norte a sul, de leste a oeste, é verdade que os combates encarniçados, eles seguem acontecendo e eles seguem, na realidade, chamando muito a atenção em relação ao número de vítimas, principalmente ao número de vítimas civis. Nessa sexta-feira, mísseis foram lançados do Líbano em direção a Israel, também de Gaza em direção a Israel, o que denota que o Hamas e os grupos palestinos, de um modo geral, ainda têm capacidade operacional para lançar salvas de mísseis, foguetes, eventualmente, na maioria dos casos, em direção a Israel, e nós estamos testemunhando uma situação que sugere, a partir do momento em que as organizações multilaterais se veem impossibilitadas de impor uma solução, que isso se estenda por um tempo absolutamente indeterminado. Fica difícil imaginar por quanto tempo isso pode acontecer.